Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Marina, advogada e ativista pelos direitos das mulheres. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre o auxílio emergencial que foi aprovado no Congresso em abril de 2020. Trata-se de uma medida emergencial para amparar aqueles que mais estão sendo afetados pela pandemia do Covid-19, que são especificamente os trabalhadores informais, ou seja, aqueles que não têm carteira assinada, e os microempreendedores individuais, os chamados MEI, que são aqueles que também não estão amparados pelo regime da Previdência Social. Antes de falar quais são os requisitos, qual que é o valor, como funciona esse pedido, eu queria só tecer algumas considerações a respeito da existência desse auxílio. Então, antes de mais nada, sabemos que essa pandemia e os pedidos de isolamento social, as recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, colocam em xeque muitas atividades empresariais e, consequentemente, a renda dos trabalhadores. E, nesse tipo de cenário, quem é que deve ser responsabilizado para garantir um mínimo de amparo para as pessoas que vão ser mais afetadas por essa crise, que são, claro, os trabalhadores? Naturalmente é o Estado. E isso significa que eu tô tirando essa ideia da minha cabeça? Claro que não, né? Isso está previsto na Constituição Federal e em uma série de outros ordenamentos jurídicos, porque essa é uma situação de calamidade pública, que ninguém pode evitar, ninguém tinha como prever e, consequentemente, a gente paga imposto, a gente financia o Estado para nos representar e nos amparar em momentos de crise. Também queria falar um pouquinho sobre o sistema de Seguridade Social, que é nada mais, nada menos do que a forma que o Estado consegue garantir segurança social para todos os seus cidadãos. E esse sistema ele é dividido em 3 pilares. O primeiro deles é o da Saúde Pública Universal, é o SUS. Esse é um sistema que está sendo super utilizado nesse momento, que ele justamente não discrimina quem vai acessar o seu equipamento. Qualquer pessoa, mesmo que tenha plano de saúde, pode acessar o SUS e vai ter o seu tratamento completamente gratuito. Em tempos de pandemia, naturalmente, isso fica muito em destaque, porque a gente vê que outros países não têm esse tipo de serviço e, consequentemente, os seus cidadãos saem até endividados depois de ficarem um tempo no hospital. Em segundo lugar, a gente tem o sistema da Previdência Social. Esse é um sistema que é contributivo. O que isso significa? Que só aqueles que de fato contribuem para o sistema vão ter auxílio em momentos de necessidade. A Previdência ela está focada 100% no trabalhador formal, ou seja, aquele que tem a carteira assinada. Então, quando você vai receber o seu olerite, e se você tem a carteira assinada, você vai ter ali um descontinho do INSS, que é justamente esse financiamento que você vai fazendo durante toda a sua vida produtiva para aqueles momentos de necessidade em que você não possa mais trabalhar. O sistema ele tem condições de trazer algum amparo financeiro, um socorro financeiro. Que tipo de benefício é esse? Se você está desempregado, por exemplo, você pode receber o seguro-desemprego. Ou então, se você está idoso e já não está mais apto a trabalhar da mesma forma que você estava quando você era jovem, você pode se aposentar. Ou ainda, se você foi acometido de alguma doença, tem um auxílio-doença. Ou, se for o caso de uma mulher que ficou gestante, ela vai ter acesso ao auxílio-maternidade. Mas todos esses benefícios, eles têm o pressuposto de que o trabalhador ou a trabalhadora contribuíram para o sistema durante a sua vida produtiva. Então, na verdade, esse dinheiro nada mais é do que o próprio dinheiro investido junto com uma parcela do Estado e uma parcela do empregador também. Agora, a gente vive num país em que a maior parte das pessoas não são registradas. Os trabalhadores informais são a maioria. Então, em momentos de calamidade ou de dificuldade financeira, eles não teriam acesso ao sistema da Previdência Social. Por conta disso, o sistema de Seguridade Social conta com o terceiro pilar, que é o da assistência social. Diferentemente do sistema da Previdência Social, que é contributivo, o da assistência social não é. Então, na verdade, ele é financiado por toda a sociedade de maneira igualitária, através do pagamento de impostos. E quando uma pessoa está em situação de extrema vulnerabilidade, ela vai ter acesso a esse tipo de benefício. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda destinado para as pessoas mais vulneráveis e pobres da nossa sociedade. E agora, nesse contexto em que estamos vivendo, também o auxílio emergencial. Ele é um benefício concedido pela assistência social com o intuito de fornecer a esses trabalhadores informais e pessoas em necessidade essa verba por 3 meses que vai dar um socorro imediato nesse momento de crise. Dito isso, também queria esclarecer que esse benefício já estava previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, que em situações de calamidade pública poderia sim ser oferecido à população um benefício emergencial. Então, o Congresso nada mais fez do que regulamentar essa previsão que
que já existia para o nosso contexto atual, determinando valores e forma de pagamento, tá bom? E aí, como que funciona esse auxílio emergencial? O auxílio emergencial vai ser pago, como eu disse, a trabalhadores informais e a microempreendedores individuais, porque se entendeu que eles vão ser os mais afetados pela crise que estamos vivendo. Ou seja, a pessoa não pode ter carteira assinada. Se ela tem carteira assinada, ela vai ter que outros benefícios que a gente vai discutir oportunamente, ligados à previdência social mesmo. E aí, quais são os requisitos para que a pessoa receba esse benefício que vai durar por 3 meses? Bem, o primeiro é ser maior de 18 anos. Em segundo lugar, a pessoa, ela tem, como eu disse, ser uma trabalhadora informal, não pode ter carteira assinada. Vale dizer também que ela não pode ser empresária. Então, assim, ela pode ser microempreendedora individual, que é um CNPJzinho, mas ela não pode ter uma limitada, uma Eireli, uma outra forma de empresa, porque caso contrário ela vai ser excluída mesmo que ela esteja dentro do patamar de renda. Em terceiro lugar, essa pessoa não pode estar recebendo nenhum benefício da Previdência Social, ou seja, ela não pode estar recebendo seguro-desemprego, auxílio-doença ou aposentadoria. Ela tem que estar completamente desvinculada do sistema da Previdência Social. Em quarto lugar, essa pessoa pode estar recebendo algum benefício da assistência social, como o Bolsa Família, mas nesse caso, no momento em que ela requer o auxílio emergencial, durante o período em que ela recebeu o auxílio, ela vai deixar de receber os outros, como por exemplo o Bolsa Família, ou ela vai optar pelo mais vantajoso, mas na prática, provavelmente vai ser o auxílio emergencial mesmo. E por fim, e esse é um critério bem importante, no ano de 2018, ou seja, quando ela declarou em 2019 para a Receita Federal, a sua renda anual não pode ultrapassar R$ 28.500. Isso dá uma renda mais ou menos de R$ 2.300 por mês. Ou, se a pessoa ganhou um pouco mais do que isso, mas a renda familiar não ultrapassa meio salário mínimo, ou seja, R$ 522 por pessoa, ela pode também pleitear o auxílio emergencial. Bem, e aí qual que é o passo a passo, né? Como que a pessoa vai fazer essa solicitação? Hoje a gente tem duas formas. A primeira é através do CAD Único. O CAD Único é um sistema da assistência social destinado a todos os beneficiários de programas sociais do governo. Então a pessoa que recebe Bolsa Família, por exemplo, ela está inserida no CAD Único. Para que a pessoa pleiteie pelo CAD Único, ela necessariamente tem que ter sido inscrita até o dia 20 de março de 2020. Após esse período, se ela não tiver sido inscrita, ela pode pleitear diretamente no site da Caixa Econômica Federal. Tem tanto um site quanto um aplicativo bem simples de se utilizar e que ela vai simplesmente colocar as suas informações pessoais e afirmar que ela se encontra dentro desses requisitos que eu mencionei. Vale dizer que o sistema da Caixa, ele puxa os seus dados do sistema da Receita Federal, ou seja, do seu CPF. Então, muita gente está se queixando de que não estão localizando o CPF, de que o cadastro não consegue ser executado por conta disso. Então, você tem que necessariamente verificar algumas coisas. Em primeiro lugar, verifique se no seu CPF tem algum dado inconsistente. Porque, por exemplo, eles pedem para você informar o nome da sua mãe e o seu nome completo. Se de repente houve um erro de digitação na hora de você se declarar na Receita Federal, pode ser que esses dados não batam. Então, é o caso de você verificar lá no site da Receita, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês, se tiverem alguma dúvida, poderem checar. Em segundo lugar, você pode ter alguma pendência no seu CPF. Que tipo de pendência é essa? Pode ser tanto em relação à Receita Federal, como, por exemplo, você caiu na malha fina, ou você não declarou em 2018, mas alguém declarou que passou rendimentos para você. Também vou deixar aqui embaixo o site onde você vai poder verificar alguma pendência no seu CPF e, se for o caso, regularizar para que você possa pleitear o benefício. Outra pendência possível é com a Justiça Eleitoral. No Brasil, o voto é obrigatório, o que significa que todo mundo vai ter que votar. Você tem a opção de justificar a sua ausência no dia das eleições, ou depois, caso você realmente não consiga justificar, você pode também pagar uma multa que é bem simbólica e, consequentemente, liberar o seu título de eleitor. Nesse caso, eu vou deixar aqui também embaixo o link em que você pode verificar suas pendências. Se houver alguma, você pode gerar o boleto online e já pagá-lo. Então, você já verifica essa situação e provavelmente, se você acertar esses pontos aí que eu mencionei, não será nem sequer necessário ligar lá no 136, que é o canal da assistência, para você, de repente, organizar isso diretamente com o atendente. E em relação a valores, né? Como eu mencionei, esse benefício ele vai ser pago por 3 meses e ele tem o valor de R$ 600. Numa unidade familiar, só 2 pessoas vão poder receber esse benefício, ou seja, a renda familiar totalizaria R$ 1.200. Mas o legislador previu uma excelente
excelente exceção, que é para contemplar justamente as mães solo desse país. Como vocês sabem, a maior parte dos núcleos familiares são chefiados única e exclusivamente por mulheres, as mães solo. E essas mulheres, justamente pelas dificuldades que enfrentam, elas terão a possibilidade de receber R$ 1.200, ou seja, o que corresponderia a 2 benefícios. Se você é uma mulher que se encaixa nessa situação, basta você dar o tique lá no registro do sistema da Caixa, que você vai ser contemplada da mesma maneira. Por fim, como mencionado, esse sistema já está liberado desde abril de 2020. As pessoas estão se cadastrando, mas ainda não foram liberados esses valores. Há discussões a respeito de se esse valor vai ser liberado diretamente em dinheiro, nas lotéricas ou na Caixa Econômica Federal, mas a questão é que a gente precisa, enquanto cidadãos, realmente pressionar o governo federal para que ele libere esses valores, porque a gente já está nessa situação de calamidade há algum tempo e é necessário que essas pessoas recebam um auxílio que é emergencial o quanto antes. Essa verba já está destinada, então pressione nas redes sociais, paga logo. Essa é a hashtag que a gente tem que divulgar, porque realmente a gente tem que fazer uma pressão para que esse dinheiro seja liberado o quanto antes. Muito obrigada e a gente se vê na próxima!